Salve, salve! Vamos nessa? Venha comigo, professor Jadiel Vargas, para a gente o quê? Ganhar um pouquinho mais de experiência, subir mais um degrau. Questão. O que que traz aqui a questão para a gente? Ó, vamos entender aqui, acompanhando o que? A leitura, né? Então, acompanhando o processo passo a passo aqui, né? Enquanto a gente vai desenvolvendo a leitura dessa questão. Considerando os profissionais que trabalham em determinada repartição pública, a razão, o que que é razão? Uma divisão, perfeito? A razão entre o número de mulheres e o número de homens. Então, a gente pode pegar assim, ó, o número de mulheres e o número de homens é igual a um terço. Um terço, ok? Professor, beleza, né? Então, disso aqui a gente pode fazer aqui um cruz-credo, não pode, professor? Ó, e a gente acha uma relação para isso, não é isso? Exatamente, ó. H vezes 1, H. E M vezes 3, 3M. Então, pronto, ó. A gente já achou aqui uma relaçãozinha, que H é igual a 3M. Ou seja, ó, que a relação de mulheres aqui, homens 3. Ou seja, são 3 homens para cada, né, mulher. Não é isso? Então, ó, né, um homem aqui, né, representa o quê? Um terço, né? Então, essa relação de então, terço, ou seja, né, para cada uma mulher, corresponde proporcionalmente 3 homens. Ou seja, ó, se eu tenho um homem, 3, né? Se eu tenho uma mulher, 3 homens. Se eu tenho 2 mulheres aqui, 3 vezes 2, 6. Então, teriam que ter 6 homens. Ah, se fosse 10 mulheres, professor, 3 vezes 10, 30. Teria que ter 30 homens. Perfeito? Então, essa é a relaçãozinha que calcula aqui a quantidade de homens. Pronto, beleza. E pronto, então a gente fez aqui essa relação, essa primeira relação. Aí diz assim, ó, né, que foi aqui, ó, de um terço. Após determinado processo seletivo, com o ingresso de 16 mulheres. O ingresso de 16 mulheres. Então, as mulheres aqui aumentam 16, ó. Então, na quantidade de mulheres, mais 16. Mais 16. Então, antes tinha M, a quantidade M de mulheres, agora vai ter a mesma quantidade de M que tinha antes, adicionando aí 16, né, com mais 16. A nova razão mudou para, ó, a nova razão mudou para 2 terços. Considerando que o número de homens se manteve constante, então se homem se manteve constante, então aqui permanece a mesma quantidade, ó. Tinha a quantidade H, permanece H, a quantidade de homens. A nova razão agora é 2 terços. Então quer dizer o seguinte, que agora, ó, são 3 homens para cada 2 mulheres. Por quê? Aumentou o número de mulheres, né? Antes aqui a gente tinha essa uma relação, agora a gente passa a ter outra relação. Sim, professor, também posso desenvolver isso aqui e achar aqui também uma relaçãozinha que permite calcular, não é isso? Exato. O que que a gente tem aqui, ó? Que 2H, né? Então 2H, quando a gente multiplica, ó, 2H igual 3M, 3M mais 3 vezes 16, então 32, 48. Então, 3 vezes 16, 48. E aqui é importante, ó, não pode esquecer, né, de relacionar, né, essa multiplicação pelos dois valores. Então, ó, o 3 multiplica o M, 3M, e o 3 multiplica o 16. 3 vezes 16, 48. Perfeito? Beleza? Então, aqui a gente tem uma outra relação. Professor, dá para diminuir isso aí? Dá sim. Mas a gente vai deixar dessa forma porque, né, para a gente ver o que, que é interessante para a gente. É interessante a gente substituir o H ou substituir o M? Ah, professor, quem vai determinar isso aí? O que a questão está pedindo, né? Então, o que a questão pede aqui. Então, o que, que a questão está querendo assim, ó? Qual o número de quê? De homens, ó. Qual o número de homens trabalhando nessa repartição? Então, qual o número de homens trabalhando nessa repartição? Então, veja que a gente precisa descobrir, ó, homens. Então, se a gente precisa descobrir homens, então veja o seguinte, a gente tem que desaparecer com M. Se a gente quer desaparecer com M, observe que aqui tem 3M e aqui tem 3M. Ah, então a gente pode desenvolver uma igualdade aqui, não pode? Ó, primeiro, o que, que a gente tem aqui? Ó, que H, ou 2H, então, ó, se a gente, né, desenvolve isso aqui, a gente pode ter o seguinte, que 2H
passando o 48 para cá, vai ficar menos 48 é igual a 3m. Ó, é igual a 3m. E o outro aqui, o que que a gente tem? Que H, ó, H é igual a 3m também, ó. Então, veja que nessa relação aqui, o que que acontece? Se a gente, né, faz aqui uma determinada relação, tem uma igualdade aqui. Então, a gente percebe essa igualdade, ó. Isso é 3m e 3m. Então, o que que a gente pode, né, relacionar aqui, ó? Se 3m é igual a 3m, então essa relação é igual a essa relação, perfeito? Então, ó, 2H, o que que a gente pode admitir aqui? Que 2H menos 48 é igual a H. Então, a gente pode, ó, admitir essa relação, que 2H menos 48 é igual a H. Ou seja, se daquela lado está igual, do lado de cá também tem que ser igual, né? A igualdade entre os dois lados aí. Ok. Então, se a gente desenvolver essa equação, a gente vai chegar ao resultado do H, que é o que a gente está querendo, não é isso? Ó, porque a gente precisa achar somente o valor, né, de H. Então, ó, o que que a gente tem aqui? Ó? Se a gente observa aqui que 2H menos 48, 2H menos 48 é igual a H. Foi isso, ó, só confirmando. Ok, 2H menos 48 é igual a H. Certo. Então, se eu jogar para o lado de cá, o que que a gente passa a ter? Que 2H menos H, jogando 48 para o outro lado, vai ficar mais 48. Opa, então a gente descobre, né? 2H menos H é H. Ok, ó? 2H menos H é H. E aí, igual a quanto? 48. Opa, o que que a gente descobriu aqui, ó? Que H é igual a 48, ou seja, não é isso que está querendo saber, ó? Qual o número de homens trabalhando nessa repartição. Opa, perfeito, beleza. Resposta correta, letra E. Show de bola, não é isso? Então, só comemorar, ó, broquei.